Você abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 29. Você vai acompanhar essa leitura aí comigo? De Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Já de algum tempo eu desejo fazer essa meditação com os irmãos. Quero aproveitar essa oportunidade para a gente fazer uma meditação a respeito daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração ao longo do tempo e tem me instruído a falar à igreja e tentar de alguma forma, não é, tirar o seu foco do mundo e colocá-lo no Senhor, que é uma coisa muito difícil da gente fazer, mas é necessário que nós façamos assim. Então eu quero pregar durante esses próximos domingos a respeito desse texto de Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, quando o Senhor encerra o seu sermão do monte. E eu quero fazer algumas ministrações para o nosso coração, para o seu coração, nesses textos de Mateus capítulo 5 e capítulo 6 e capítulo 7. Eu quero começar pelo capítulo 7, final do sermão do monte. Jesus começou pelo capítulo 5, eu quero começar pelo final, quando ele terminou. E eu vou inverter a ordem, para que a gente possa entender aquilo que o Senhor quis dizer, não é? E eu espero ser fiel à palavra do Senhor, enquanto ministro, para que os irmãos tenham toda a certeza de que estão realmente ouvindo a voz do Senhor, não a do pastor Belmiro. Vamos então ler, eu vou ler e os irmãos vão acompanhar. Você que está em casa, abra a sua Bíblia, aproveite o tempo também, para que o seu coração seja edificado na palavra do Senhor, exortado, possa crescer na presença do Senhor também. Todos aqueles que nos seguem pela rede social, que você também possa ser edificado nessa noite. A palavra de Deus diz o seguinte, em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24 até o versículo 29, a palavra do Senhor diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. No nosso estudo bíblico, nós estamos estudando as parábolas de Jesus, e na penúltima quarta-feira, nós estudamos exatamente essa parábola sobre os dois fundamentos. Quando Jesus fala sobre a casa na areia e a casa sobre a rocha. E eu achei interessante que nós nos fixamos, é claro, nesses dois fundamentos que Jesus coloca aqui, para que nós possamos viver a nossa vida. E eu tenho entendido ao longo da minha vida ministerial, ao longo da minha vida como homem, como pai, como filho, eu tenho entendido que quando nós nos aproximamos da palavra do Senhor, quando nós frequentamos a igreja do Senhor, quando nós de fato assumimos a nossa identidade cristã, o nosso maior desejo deve ser, pelo menos deve ser, o de crescer no conhecimento do Senhor. Aliás, esta é a proposta da Escritura, que nós cresçamos no conhecimento do Senhor, porque nós entramos no começo da doutrina, aprendendo algumas coisas a respeito do Senhor, e nós vivemos o resto da nossa vida cristã, do aprendizado da igreja, tentando aprender como agradar ao Senhor, como viver para o Senhor, como servir melhor ao nosso Senhor. Essa é a proposta da palavra de Deus, que nós cresçamos no conhecimento da palavra do Senhor. E se há algo difícil para qualquer pastor, em qualquer igreja, é de fato contar com os membros todos da sua igreja, crescendo no conhecimento do Senhor. Por quê? Porque há o mundo aí fora. E o mundo aí fora fala completamente diferente daquilo que Cristo fala nas Escrituras. O que nós ouvimos do mundo é completamente diferente daquilo que nós ouvimos Jesus dizer. E esse sermão do monte,
esse sermão diante do qual nós vamos estabelecer, eu vou estabelecer aqui alguns capítulos e nós vamos estudá-lo durante as nossas ministrações do domingo. Nós estamos diante claramente do sermão mais importante, mais impactante feito por Jesus, que é o Sermão do Monte, chamado Sermão do Monte. Aqui Jesus recorre a uma parábola para afirmar com todas as letras a importância de nós ouvirmos e praticarmos as suas palavras. Imagine que Jesus, aqui ele acabou de passar pela sua provação, pela sua tentação, foi tentado, venceu a tentação, começa a viajar pela Galileia, as multidões começam a segui-lo, ele começa a chamar os seus discípulos, e nesse momento ele para todas as multidões e começa esse sermão lá no capítulo 5. Ele vai terminar exatamente onde eu estou começando aqui. Por que eu quero começar? Porque, de fato, irmãos, vocês vão ouvir durante esses próximos sermões, essas próximas exposições, a partir de hoje, vocês vão ouvir aquilo que Jesus desejava que os seus discípulos, todos aqueles que fossem segui-lo, pudessem ouvir e praticar. Jesus começou falando sobre o Sermão do Monte todo, falando sobre as exposições dele para a vida cristã. Eu quero começar a partir das últimas palavras de Jesus nesse sermão, quando ele diz que aquele que ouve e não pratica é comparado a um homem insensato, mas aquele que ouve e pratica é comparado a um homem sensato que constrói a sua casa sobre a rocha. Eu já vi muitas exposições falando que isso aqui fala da nossa casa, não é? Aquele homem que constrói a sua casa sobre a rocha, ou seja, a sua família, a sua vida, e na realidade o Senhor está colocando um fundamento para isso, um alicerce para essa casa, que é a rocha, que é o próprio Senhor Jesus. É na palavra do Senhor Jesus, nos mandamentos do Senhor, no que Ele vai ensinar a partir do capítulo 5, é que nós precisamos estabelecer a nossa casa, aquilo que é a nossa vida. Não somente a nossa casa, lá em casa, mas no trabalho, na escola, na vida, nos relacionamentos, nos nossos negócios, e em tudo que a gente vai fazer. Jesus abre um leque muito grande a partir desse Sermão do Monte, e nós precisamos aprender o que é que Ele quer que a gente ouça e pratique. Porque é muito fácil ouvir e não praticar, difícil ouvir e praticar a palavra de Deus. É como se Jesus dissesse nesse sermão, a razão da sua vinda seria constituir um povo próprio, um povo independente, um povo capaz de tomar decisões para suas vidas e que tivesse o objetivo único de glorificar o seu nome. Todo o ministério de Jesus na terra talvez pudesse ser sintetizado nesse sermão. Todo o ministério de Jesus, se você quiser, ele pode ser sintetizado nesse Sermão do Monte. Porque a primeira vinda de Cristo tem como objetivo resgatar o pecador arrependido, dar a esse pecador um novo caráter, uma nova vida, uma nova experiência. Na realidade, o que Jesus veio fazer é que o pecador nasça de novo, que ele possa se estabelecer como homem, com um caráter divino, não com um caráter mundano, com que a grande maioria do mundo se reveste hoje. Eu quero, assim como Jesus usou essa parábola, usando essa parábola, Jesus convida o seu povo a um novo destino, um novo modo de enxergar a vida que realmente vale a pena viver. Eu te convido a prestar atenção a respeito da exposição desses textos, a partir do capítulo 5, para que você chegue ao final e diga assim: certamente, Senhor, eu desejo construir a minha casa sobre a rocha. Depois de ouvir tudo que o Senhor me ensinou aqui, eu quero seguir aquilo que o Senhor me ensinar para viver a minha vida. A parábola diz que o homem sensato ouve as palavras de Cristo e se move segundo o caráter daquele que ele ouviu. O homem sensato é aquele que ouve as palavras de Cristo e se move, e vive, e faz todas as coisas segundo o caráter daquele a quem ele ouviu. Nós somos, claramente, irmãos, nós somos repetidores de histórias. Nós repetimos as histórias que nós ouvimos. Nós jamais vamos fazer algo novo, inédito nessa terra. Não há nada inédito em tudo que nós fazemos. Tudo é claramente uma repetição daquilo que já aconteceu.
E se você ouve o mundo, você vai replicar o mundo. Se você ouve a Cristo, você vai replicar a Cristo. Isso é o que enche o seu coração, é o que move o seu pensar, o seu agir. O homem insensato é aquele que ouve as palavras de Cristo, mas não as pratica e se move segundo o seu próprio caráter pecaminoso. O homem que ouve as palavras de Cristo, ele não está falando aqui de pessoas que não ouvem a palavra de Cristo. Ele está falando de pessoas que ouvem a palavra de Cristo. Aqueles que ouvem, mas não praticam, eles se movem segundo o seu próprio caráter pecaminoso. É o homem que tem ideias próprias para seguir a sua vida. É o homem que se acha sabedor do que tem que fazer. É o homem que acha que toda a história do Senhor Jesus e tudo aquilo que Jesus ensinou é coisa que não vale a pena repetir para a sua vida. É aquele que constrói realmente a sua casa sobre areia. Quando nós olhamos para a parábola aqui, a construção das casas tem o mesmo padrão. Jesus não fala que uma era mais fortificada, que outra era menos fortificada. Jesus diz que o projeto daquelas duas casas, a aparência daquelas duas casas era o mesmo, mas o que diferencia essas duas casas é o seu alicerce. O que diferencia você, querido, o seu caráter cristão é o alicerce sobre o qual você construiu a sua vida. Uma construída sobre a vida, sobre Cristo, sobre a rocha, e outra sobre a areia, a vida que não tem consistência espiritual, emocional, não tem nada de consistência para viver. A tempestade vem sobre as duas, mas só o alicerce salvará, que foi construída sobre a rocha. Apesar de ser aplicada assim, a parábola não fala simplesmente de reação sobre coisas comuns da vida, mas sobre a estrutura futura que nós fazemos, que nós criamos para a nossa existência, para o nosso caminhar, para a nossa vida, com vistas ao momento em que nós viveremos eternamente com o Senhor. A parábola é só o final do sermão. E para entendê-la, nós precisamos analisar toda a fala de Jesus no capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus. E hoje eu quero começar pelo capítulo 5 do Evangelho escrito por Mateus, dos versículos 1 ao 12, que são as bem-aventuranças. É aquela chamada as bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 12. Abra sua Bíblia nesse texto. Eu vou ler, os irmãos vão acompanhar. E eu estou já propondo uma exposição até o capítulo 7. E eu espero que você siga a sequência. Hoje é só o capítulo 5, do versículo 1 a 12. E a palavra do Senhor diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Senhor Jesus começa o seu sermão do monte, essas palavras iniciais, pelas quais Jesus ensina o que ele deseja que seus filhos sejam, ou como é o caráter cristão aprovado por Jesus. Veja bem, nós somos a igreja do Senhor, nós somos os filhos do Senhor, nós somos aqueles que foram alcançados pela graça, fomos alcançados pelo Espírito Santo de Deus, que moveu o nosso coração, para que deixássemos a vida que vivíamos, para viver uma nova vida. E aí Jesus coloca todos esses princípios, daquilo que cada cristão precisa ser, daquilo que cada um de nós precisa viver, de cada um de nós precisa experimentar para viver uma vida que agrada ao Senhor. Eu creio que se eu começasse escrever um livro a respeito
de doutrinação, a respeito de discipulado, não há melhor do que o Sermão do Monte para o discipulado. Ele ensina para você exatamente o que você deve ser, como deve ser a sua vida, como deve ser o seu caráter, como você deve viver diante de Jesus. E eu creio que se a gente observar somente o Sermão do Monte, a gente já aprende como é que a gente segue definitivamente a Jesus, fazendo a nossa casa sobre a rocha, e não sobre a areia. O Senhor lá no final, Ele diz que quem constrói a sua casa sobre a rocha é alguém sensato, ou alguém que descobriu o fundamento sobre o qual ele deve fazer toda a sua vida, deve edificar o seu caráter. E aquele que não faz disso a sua vida, constrói sobre a areia e pode sofrer a ruína que o Senhor diz lá no capítulo 7. Jesus aqui, ele já está preocupado, ele está com seus novos discípulos, ele está preocupado em formar o caráter daqueles que vão seguir a Jesus, daqueles que vão segui-lo por toda a sua história, porque o contexto que aquele povo vivia era de perversidade, de maldade, de individualidade, e eu creio que nós não vivemos momentos diferentes. Nós estamos vivendo exatamente um momento, um contexto de perversidade, em que o mundo jaz no maligno, em que todas as coisas contribuem para que o crente de fato não consiga entender a voz de Jesus, não consiga ouvir a voz de Jesus, e até viva uma vida de adoração, de igreja, de várias atividades, mas que na sua atividade principal, ou seja, na sua vida, ele não demonstra sobre quem ele fez, sobre quem ele construiu a sua história. O contexto era de perversidade, de maldade, de individualidade, e hoje nós vivemos o mesmo contexto. Agora, o contexto de quem deve viver, aquele que foi convencido a render-se a Cristo pelo poder do Espírito Santo, é um novo contexto, é uma nova história, é um revestir-se das palavras de Jesus, dos princípios que Jesus ensina nesse texto. Esse sermão, queridos, é uma avaliação de até onde nós já crescemos em Cristo. Quanto você está disposto a mudar a sua história, a mudar a sua vida, a mudar o seu olhar para a vida? Quanto você está disposto a mudar o seu caráter para de fato poder genuinamente ser chamado de um homem sensato, uma mulher sensata que constrói a sua vida sobre a rocha? Quanto você está disposto a pagar para andar com o Senhor Jesus? Jesus nomeia os principais princípios aqui, pelos quais o cristão deverá pautar a sua vida na terra. Ele diz que nós somos felizes, somos bem-aventurados, em primeiro lugar, quando nós somos humildes de espírito. Olha o que ele diz no versículo 3. Ele diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Somos humildes de espírito quando finalmente o nosso orgulho próprio é quebrado, quando nós compreendemos a graça de Jesus. Querido, eu sou humilde de espírito quando eu compreendo que sem Jesus eu não consigo viver, não vale a pena existir. Eu sou humilde de espírito quando o orgulho próprio, que fala mais alto em tantas e tantas situações, é quebrado. Quando eu compreendo a graça de Jesus, a sua misericórdia sobre a minha vida, quem eu era, quem eu sou, como eu vivo agora, que eu experimento a graça de Jesus na minha vida. Nós somos felizes, queridos, quando a humildade de espírito norteia a nossa compreensão de vida, norteia a nossa compreensão da ação do Senhor na nossa vida. Quando o nosso espírito se despreende das coisas que o mundo aprecia, para extasiar-se diante do eterno. Quando a nossa adoração é reverente ao Senhor. O prêmio, segundo Jesus, para quem vive assim, é que ele herdará o reino dos céus. Olha o prêmio para aquele que é humilde de espírito. E quantas vezes nós não temos humildade alguma no nosso espírito? Quantas e quantas vezes nós somos orgulhosos quando decidimos as nossas coisas, quando não abrimos mão daquilo que precisamos abrir mão. Mas Jesus diz que nós somos felizes e somos abençoadores quando nós somos capazes de chorar na sua presença.
Ele diz no versículo 4, ele diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ele está falando de um choro, não porque aconteceu algo difícil, não porque as coisas estão complicadas, não porque falta dinheiro. Ele está falando de um choro, querido, diante do Altíssimo. Ele está falando quando nós derramamos a nossa alma diante do Senhor, quando nós somos capazes de olhar para dentro e olhar para o alto. Quando nós permitimos ao Senhor que Ele nos liberte das nossas mágoas, das nossas tristezas, das nossas desesperanças. O Senhor está falando do homem e da mulher que consegue estar diante dEle em choro. E dizer: Senhor, eu estou derramando a minha vida diante do Senhor. Porque, queridos, o orgulho que impera no nosso coração nos impede de chorar diante das nossas misérias, da nossa vida, da nossa incapacidade de amar a Jesus como Ele deve ser amado. O Salmo 116, versículo 8, retrata esse momento do salmista, que logo depois dele dizer assim: volta minha alma ao sossego, ele diz assim: porque o Senhor livrou a minha alma da morte. O Senhor livrou-me das lágrimas dos meus olhos, o Senhor livrou da queda dos meus pés. Jesus nos convida, queridos, a derramarmos diante dEle, a experimentarmos a alegria permanente da graça, a nos livrarmos dos cantos mais escuros do nosso coração e do nosso ser. Assim que nós somos abençoados, que somos consolados por Deus. Você é consolado por Deus quando você é capaz de chorar diante de Deus, expondo a Ele a sua fraqueza, o seu sofrimento, as suas lutas, aquilo que você perdeu, aquilo que você de fato entendeu que precisa tirar da sua vida. Quando você se dobra diante do Senhor em choro, você é consolado pelo Senhor. E Jesus diz claramente que aquele que é humilde de espírito, aquele que chora diante do Senhor, quebrou o seu orgulho, entendeu a graça encheu o seu coração, e agora ele pode dizer: bem-aventurado, feliz é você quando você consegue fazer isso, porque viver com seu orgulho, viver dependente de você mesmo, com tudo aquilo que tem no seu coração, é a coisa mais difícil da sua vida. Mas Jesus diz ainda que nós somos felizes e somos abençoados quando nós aprendemos que a vitória não está em ser forte, não está na guerra, a vitória está na mansidão, como ele diz no versículo 5, ele diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nós aprendemos a mansidão, queridos, quando nós aprendemos que a nossa ira, as nossas constantes críticas a tudo e a todos, nossos ciúmes disfarçados de cuidado, não merecem o perdão de Cristo. Quando nós olhamos o outro com empatia, quando nos submetemos uns aos outros, Jesus diz que nós herdaremos a terra. O que Jesus diz, querido, é que toda a significação de uma vida que importa para Deus está naqueles que são mansos, que são humildes, que choram. Jesus está ensinando o seu povo como ele deve ser. Você deve ser aquele que é humilde de espírito, você deve ser aquele que é manso, você deve ser aquele que chora diante do Senhor, você é aquele que expõe a sua vida diante do Senhor, para que você seja alçado ao cargo de rei da terra, aqueles que herdam a terra. Mas Jesus também nos diz que nós somos abençoados quando a justiça é a nossa maior aspiração. Olha o que diz o versículo 6: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O crente precisa desejar, precisa praticar a justiça. Irmãos, às vezes nós somos injustos, porque nós queremos que sejamos satisfeitos e não satisfazer a outros, porque nós queremos as coisas e não que os outros também tenham. O crente precisa desejar praticar justiça. Mateus capítulo 6, versículo 33, nós somos chamados a escolher entre a justiça de Deus. Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar a sua justiça e o seu reino, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A justiça de Deus não decorre da nossa justiça própria. O grande problema é que a gente quer ter justiça própria, mas a justiça que comanda,
A justiça que nós devemos buscar é a justiça daquele que comanda todas as coisas. Quando nós buscamos a justiça, como Cristo ensina, nós aprendemos que nosso caráter não concorre para o mal, que nós não buscamos satisfazer a nós mesmos, que nós nos submetemos a outros, nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios, na nossa vida. Ao final, o cristão com fome e sede de justiça será farto, porque a justiça de Deus alcançará a sua vida, o seu coração, a sua história. E ele herdará os céus. Jesus ainda nos ensina, nesse capítulo 5, que nós somos bem-aventurados quando nós aprendemos a ser misericordiosos. É o princípio da misericórdia que o cristão precisa colocar profundamente no seu coração. O versículo 7 diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou seja, se você não é misericordioso, você não tem direito, você não alcançará a misericórdia de Deus. Se você ouve a palavra de Deus, se você pratica a palavra de Deus, você precisa praticar misericórdia. Jesus nos ensinou a pensar no outro, a deixarmos todo o egoísmo, a colocarmos o nosso coração na verdade, na miséria do outro. Misericórdia quer dizer exatamente isso, o coração na miséria, um coração abalado com o sofrimento do irmão. Jesus está falando aqui sobre quando a misericórdia é o nosso estilo de vida. Assim nós precisamos aprender com Jesus a perdoar, a conceder alívio, conceder cura aos outros. Quando nós agimos com misericórdia, nós recebemos misericórdia da parte de Deus. Queridos, o mundo, o cristão precisa se conduzir por princípios. Aqui Jesus está ensinando os princípios da vida, daquele que fez da rocha de Jesus o sustentáculo da sua história, da sua vida. Ele ensinou dizendo que são felizes e alegres aqueles que são humildes de espírito, aqueles que choram, aqueles que são mansos, aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que são misericordiosos. São princípios que eu e você precisamos aprender para a nossa vida. Eu tenho entendido que nós temos deixado passar muito desses princípios na nossa vida. Eu tenho certeza absoluta que assim como eu, você tem muita dificuldade em praticar isso aqui. Tenho certeza absoluta. E eu tenho certeza absoluta, queridos, que sem praticarmos isso aqui, esses princípios de Cristo, nós não veremos a Deus. Não adianta dizer aí que você já é salvo desde que você aplique à sua vida os princípios de Cristo, que você ouça a palavra de Jesus, que você pratique aquilo que Jesus ensinou, porque se você estiver destoando daquilo que Jesus ensinou, você precisa questionar a sua salvação. Mas Jesus diz ainda, no versículo 8, que bem-aventurados são os limpos de coração, porque verão a Deus. Nós aprendemos por esse princípio, que quando o coração puro é a nossa identidade que o mundo pode ler, nós veremos a Deus. Nós veremos a Deus. Não poderemos enxergar com os nossos olhos, mas a sua glória estará permanentemente diante de nós. Ter o coração puro, queridos, implica na capacidade de entender o projeto de Deus para a sua vida. Ver a Deus não é enxergar a Deus, mas ter a capacidade de viver como Ele planejou, estar na sua presença e viver sempre o melhor desse mundo. Se eu pudesse parafrasear esse texto aqui, eu diria o seguinte: bem-aventurados são os puros, não somente na superfície, mas no íntimo dos seus seres, na fonte de onde emanam todas as suas atividades, porque eles verão a Deus. Só há um meio, deixar-se ser lavado pelo sangue de Jesus. Só haverá pureza quando aquele que por nós morreu nos purifique. É impossível ao homem, por mais desejoso que ele esteja de purificar a sua vida, ele é incapaz de fazê-lo
se ele não contar com o sangue de Cristo sobre a sua vida. Apocalipse capítulo 22, versículo 14 diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, naqueles que de fato são limpos de coração, foram limpos pelo sangue do Cordeiro, que têm as suas vidas claras, evidentes, expostas diante do poder do Altíssimo. Mas o Senhor Jesus ainda diz que nós somos bem-aventurados quando nós aprendemos a ministrar a paz. Versículo 9 diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quantos cristãos deixam de ser pacificadores para serem enxeridos, fofoqueiros, que fingem sofrer com os que sofrem, que fingem se preocupar com o bem-estar alheio, mas eles amam falar mal da vida dos outros, amam espalhar boatos, se vangloriam de não ser como os outros. Jesus chama isso de hipocrisia. Irmãos, nós somos hipócritas quando nós não olhamos a dor do próximo, quando nós não nos componemos, mas quando nós espalhamos a dor do outro, fingindo ter dó. É terrível isso diante de Deus. Nós precisamos tomar cuidado com a nossa língua, com a nossa boca, precisamos falar menos, aprender a fechar a nossa boca diante das dificuldades dos nossos irmãos. Jesus chama isso de hipocrisia. Longe desses irmãos está a verdade do amor de Jesus. Longe, está muito longe o amor de Jesus do coração deles. Quem não aprende a desejar genuinamente o bem das outras pessoas, tem um coração fechado para a paz de Deus. Você espalha paz para as outras pessoas quando você é conselheiro, quando você é capaz de amar as pessoas ao ponto de desejar que elas experimentem a paz que está no seu coração. Mas você, quando é fofoqueiro, enxerido, quando você espalha boato, quando você ama dizer, olha, precisamos orar pelo fulano, porque ele está passando por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo. Quando você faz isso, você está sendo hipócrita. Hipócrita. Estes não têm Jesus. Apesar de professar Jesus, eles não aprenderam nada com o príncipe da paz. Não aprenderam a respeitar. Não aprenderam a respeito da paz que o mundo não conhece, que só Ele pode dar ao nosso coração. Ele nos chama a ministrar a paz, a auxiliar para que as pessoas alcancem a paz. É preciso que nós tenhamos paz em Cristo para abençoar aqueles que ainda estão sofrendo nesse mundo. Nosso coração não pode se alegrar no sofrimento, na tristeza, na desesperança dos outros. Há cristãos que se julgam acima dos outros, se julgam acima de todas as coisas. E esse é um problema que te afasta de Deus. E que você precisa questionar como você está vivendo. Porque você não está vivendo um princípio bíblico de ser misericordioso, de ministrar a paz. E o Senhor diz que para aqueles que são pacificadores, eles são chamados filhos de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 6, a gente aprende que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Romanos capítulo 12, versículo 18, nos chama, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Queridos, nós precisamos deixar a teoria de ser cristão, nós precisamos passar a prática cristã, nós precisamos avançar, nós precisamos crescer na intimidade com Jesus. Como é difícil para a igreja, que é a menina dos olhos de Jesus, ver entre seus membros pessoas fofoqueiras inconsequentes, que não vigiam seus olhos, que veem o cisco nos olhos dos irmãos, mas não enxergam a trave que está nos seus olhos. Apocalipse capítulo 21, versículo 27 diz assim, olha, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Querido, não nos iludamos, não é fácil entrar no céu não é simples,
Não dá para combinar uma vida cheia de problemas, cheia de dificuldades, de erros constantes, de não observar aquilo que Jesus nos ensina, de não praticar os princípios fundamentais da fé. Mas Jesus ainda nos diz que quando nosso compromisso com Cristo resiste às perseguições, nós somos bem-aventurados. Ele diz no versículo 10 até o versículo 12, ele diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, os perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Sempre houve perseguições. Cristãos foram mortos aos milhares, deixaram suas vidas por Cristo. Mas hoje os cristãos desejam ser reconhecidos, satisfeitos, cheios de poder. Mas não é essa a proposta de Jesus. Eu poderia encher aqui a igreja, dizendo: venha, você vai adquirir poder, você vai adquirir finanças gordas, você vai ser feliz, você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. Mas essa não é a proposta de Jesus, e eu não posso trazer para você outra proposta, que não seja você obedecer aos princípios cristãos, para você viver uma vida de acordo com aquilo que Cristo quer que você viva. E a vida que Cristo quer que você viva é uma vida de abnegação, de segurança, de paz, de amor, de graça, de misericórdia. A proposta de Jesus é o envio de cordeiros por meio de lobos, para que a mansidão, o perdão, a misericórdia possam alcançar aqueles que nós julgamos inalcançáveis. João capítulo 15, versículo 18, Jesus diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, ele me odiou a mim. Lucas capítulo 21, versículo 12 diz o seguinte: antes, porém, de todas as coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Ah, querido, está fácil demais ser cristão no Brasil ainda. Está muito fácil. O grande problema é que essa facilidade nos induz ao erro. Essa facilidade nos diz que eu posso viver do jeito que eu quiser, que eu posso ser quem eu quero, que eu posso ter o caráter do mundo implantado em mim. Na realidade eu não posso. 1 Pedro capítulo 4, versículo 14 diz assim: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, pois sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Eu quero concluir essa primeira parte desse sermão dizendo o seguinte: bem-aventurado aquele que constrói a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia. Jesus ensina a viver. Jesus ensina você a ser, não a ter. Jesus não te ensina a ter. Aliás, ele diz dele mesmo que ele não tem um travesseiro para recostar a cabeça. Ele abriu mão de toda a sua glória. Por que você não pode abrir mão da sua glória própria, da sua justiça própria? Jesus te ensina a ser, a querer justiça, a querer paz, a ter vitória sobre o diabo, sobre o mundo e sobre a carne. É isso que Jesus te ensina. Quando você constrói a sua vida sobre a rocha, quando você constrói a sua história sobre a rocha, você começa a construção de um crente verdadeiro. É aquilo que Jesus ensina nesse sermão: uma nova criatura que nasce de um encontro verdadeiro com Ele. E a igreja do Senhor Jesus não pode querer menos do que isso. Eu quero fazer duas aplicações para você. A primeira é: construa sua casa sobre a rocha. Que Jesus seja o seu alicerce, o esteio, a pedra angular da sua vida. Não deixe que o diabo te distraia e você acabe sendo alguém que fala do que não conhece, que vive muito longe do ideal de Jesus Cristo. São princípios, queridos. Se nós queremos servir decididamente a Jesus, precisamos viver os princípios de Jesus. O grande problema para qualquer um de nós é que Jesus disse que Ele não veio trazer a paz, Ele veio trazer espada, porque Ele veio cortar a ligação umbilical que você tem com o mundo, sabe?
Jesus veio para cortar aquele cordão umbilical que te liga no mundo. Ele veio para cortar aquilo. Ele trouxe espada para cortar isso. E se você não entender isso, e se você não aprender a viver isso, você vai ter um grande problema. Porque você não vai levar aquilo que você ganhou aqui. Você vai levar diante de Jesus, naquele dia em que você for chamado, ou que Ele voltar, você vai dizer: Senhor, eu vivi os princípios que o Senhor me ensinou, lá no capítulo 5 de Mateus. Senhor, eu fui humilde de espírito, eu chorei diante do Senhor, porque eu entreguei, eu derramei a minha vida diante do Senhor, eu fui manso na minha história, na minha vida, eu tive fome e sede de justiça, eu fui misericordioso, eu fui limpo de coração, eu fui pacificador, e eu fui perseguido pelo seu nome. São os princípios que você vai ter que apresentar diante do Senhor. E se você não tiver esses princípios claramente formados na sua identidade, você vai ter problema com Jesus. Te falo claramente, não vou tapar o sol com a paneira, nem passar a mão sobre a sua cabeça. Você vai ter problemas com Jesus. Talvez você não tenha problema com o pastor, não tenha problemas com a igreja, não tenha problemas com as outras pessoas, mas você vai ter problemas com Jesus, se os princípios que Jesus ensinou não estiverem firmados no seu coração, querido. O grande problema, Jesus trouxe isso aqui antes de começar o seu ministério de forma efetiva. Ele falou assim: aqueles que vão me seguir deverão ter essas qualidades, eles deverão ser formados, porque só assim eles farão a sua casa sobre a rocha. Ah, eu sou crente, minha casa está sobre a rocha. Está, querido? E os princípios? São praticados dentro da sua casa? São praticados no seu trabalho? São praticados com os irmãos? São praticados na comunhão dos santos? São praticados nessa multidão chamada povo de Deus? Essa é a diferença. Em segundo lugar, eu quero deixar uma aplicação clara para você. Aprenda. Ser bem-aventurado, ser feliz, só pode ser aquele que é humilde de espírito, o que chora, o que é manso, o que ama a justiça, o misericordioso, o limpo de coração, o pacificador, e o que não abre mão de Jesus, mesmo sendo perseguido. Não abra mão, não queira menos para a sua vida, não queira menos para a vida dos seus filhos, não abra mão, não negocie com o pecado, não negocie com o mundo, mude a sua estrutura, mude aquilo que estiver errado, aproveite aquilo que está certo, mas construa a sua casa sobre a rocha. É isso que Jesus disse lá no final, e que eu comecei por lá, para que você entendesse que para construir a sua casa sobre a rocha, você precisa começar a partir desses princípios aqui que Jesus ensinou. Que Ele abençoe a nossa vida, a sua vida. Vamos ficar de pé, vamos orar. Depois eu tenho pouquinhos avisos aqui. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nessa noite, ó Deus, nós aprendemos com o Senhor que há princípios que o Senhor não negocia com ninguém. E é nessa forma, Deus, que nós colocamos assim, quase desesperadamente diante do Senhor. Muda o nosso coração. Oh Deus, transforma a nossa vida. Nos faça nascer de novo. Nos faça ser novas criaturas, como o apóstolo Paulo nos ensina. Oh Deus, de fato, transforma o nosso coração. Toca o nosso coração, ó Deus, de forma que nós sirvamos ao Senhor, com toda a alegria do nosso coração, sabendo para onde vamos. Ó Deus Todo-Poderoso, por isso a Tua palavra diz que ninguém pode ver a Deus, ninguém pode estar na Sua presença sem ser constrangido a ser limpo de coração. Nos abençoe, Deus. Faça-nos transformados, faça-nos ser a primeira geração, talvez, ó Deus, que começa a observar fielmente os Teus princípios na nossa vida. Ajuda-nos aqui nessa igreja a plantarmos o amor, a graça, a misericórdia. Oh Deus, nos ensine. Muda, Deus, nossas perspectivas. Pai, de vez em quando nós olhamos só para o que está errado. Às vezes, ó Deus, nós fazemos tanta coisa certa, os irmãos fazem tantas coisas certas, mas só enxergamos o que errou. Oh defeito, meu Deus, livra-nos disso, de sermos esses críticos.
de sermos pessoas, ó Deus, que são fofoqueiros, que têm prazer em falar para os outros sobre a vida dos outros. Deus, nos abençoe, queima a nossa língua, meu Deus, de forma que nós sejamos capazes de compreender o grande amor do Senhor para conosco, que nós queiramos abençoar a vida dos outros, que nós sejamos pacificadores, ó Deus, nós sejamos ministradores da paz do Senhor na vida dos nossos irmãos. Nos ajude a mudar, nos ajude a transformar a nossa vida, porque esse é o desejo do nosso coração, ó Deus, rendido aos teus pés. Nos abençoe, ó Deus, nos livre de todo mal, traz a paz do Senhor sobre a nossa vida, nós rogamos em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de vós, e com todos os filhos de Deus espalhados sobre a face da terra, não somente hoje, mas para sempre. Amém, amém e amém.